Imediatamente nós passamos a palestra do prefeito Gustavo Frutti, que é advogado graduado pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito Público pela mesma universidade, doutor das Relações Sociais pela UFPR, prefeito do município de Curitiba, exerceu o cargo de deputado federal por 3 mandatos e vai falar sobre mobilidade urbana e infraestrutura. O prefeito Gustavo Frutti, sem sombra de dúvida, teve este tema a ele delimitado, porque em pouco tempo de mandato pôde demonstrar a sua preocupação, e eu selecionei aqui 3 aspectos que me parecem destaque neste período em que está à frente da administração pública municipal. O plano diretor, com análise de sustentabilidade e acessibilidade bastante veementes, a iniciativa de incentivo do uso do transporte coletivo e meios alternativos, como a bicicleta, por exemplo, e no aspecto da infraestrutura, e eu como presidente da Comissão de Direito e Infraestrutura da Ordem, fico bastante satisfeito em ver situações dessa em municípios, principalmente municípios que são modelo no Brasil, como é o município de Curitiba. Criou uma Secretaria de Planejamento e Administração e dentro uma coordenação de concessão e PPPs, que inclusive, se me permite, prefeito, farei aqui uma divulgação de um seminário que a Secretaria está realizando para discussão com vários professores, César Guimarães Pereira, Egon Bockman Moreira. Eu também fui convidado a participar, o que nos deixa bastante felizes, do dia 17 a 19 de setembro para discutir PPPs. Portanto, prefeito, o tema de mobilidade urbana e infraestrutura faz parte da sua gestão e nós gostaríamos de lhe escutar nesse momento sobre essa temática. Bom dia, é uma alegria imensa participar desse evento. Quero também, como prefeito de Curitiba, dar as boas-vindas a todos que vieram para a capital nesses dias, reforçando a vocação da cidade também, de prestadora de serviços e de ter a oportunidade de receber eventos tão importantes como esta conferência. Essa semana Curitiba também recebeu o Congresso Nacional da FenaBrave e em Curitiba circularam só nessa semana mais de 15 mil turistas, o que reforça todo o trabalho e a tradição da cidade em ser boa anfitriã. Nós passamos um teste que foi a Copa do Mundo. Havia uma expectativa muito negativa, o resultado acabou sendo positivo em termos de receptividade no Brasil e aqui também. Curitiba recebeu mais de 200 mil turistas, mais de 150 mil turistas estrangeiros e, ao mesmo tempo que obras públicas ficaram prontas, o fundamental é a hospitalidade. Isso decorre de uma tradição da cidade, do perfil do morador da cidade, que permite que prestação de serviço seja um dos pontos mais importantes de referência à capital. Então sejam todos muito bem-vindos, parabéns à Ordem pelo evento. E eu quero cumprimentar o Marés, reencontrá-lo, fico muito feliz de vê-lo. Parabéns pelo todo o trabalho. Meu primeiro mandato de segurança, eu tinha acabado de me formar, advogava na Justiça Eleitoral, doutor Vladimir. E eu fiz 2 cursos de Direito, um na faculdade e outro advogando na campanha do Requião, na primeira. E foi o Marés que, de madrugada, me ajudou a fazer o primeiro mandato de segurança. E saiu a liminar, viu? Cumprimentar o doutor Vladimir, quero tratar do tema. O grande conflito no plano diretor, a ocupação do solo, o empreendedorismo e a preservação ambiental. Cumprimentar o Rodrigo, o Alain e o Rodrigo, tem razão. Nós abrimos, se eu tiver oportunidade, quero comentar um pouco aqui sobre PPP e sobre PMI nesse período. Esse tema é empolgante. Eu quero tentar concentrar nos 20, 30 minutos uma série de informações, uma série de contradições que estou vivenciando, principalmente por ser advogado. É um choque diário. É evidente que toda a regulamentação tem um caráter importante de controle social, de controle institucional, mas, por outro lado, nós estamos entrando num processo de engessamento da gestão pública que merece uma reflexão. Eu já estou respondendo a 30 ações. Parte delas civis públicas. 5 delas, se nós não tivéssemos conseguido reverter a liminar, representaria um custo adicional no custeio da prefeitura de mais de 150 milhões de reais. Em 1 ano e meio, nós respondemos mais de 8 mil ofícios, seja do Tribunal de Contas ou do Ministério Público. Praticamente temos 2 procuradores na prefeitura só cuidando dessas informações. É importante, isso é uma evolução na sociedade, o grau de controle. Mas num espaço como esse, é importante também apresentar esses dados e provocar essa reflexão. O gestor público cada vez mais está com medo
de assinar uma ordem de serviço, de assinar um edital. Os procuradores da prefeitura estão respondendo pelo edital do transporte coletivo quando cumpriram um papel que não era um papel de mérito, era um papel de forma com relação à elaboração do edital. E às vezes uma simples licença ambiental ou um alvará leva mais de um ano para ser concedido. É fato que são mais de 100 mil processos por ano administrativos na prefeitura. O índice de negativa é inferior a 17%, está abaixo da média de cidades do porte da capital, mas isso vem gerando um processo de restrição cada vez maior. Eu dou um exemplo. Até eu estou com o carro elétrico hoje, que a gente está usando na área de mobilidade, energias alternativas, para comprovar que o local onde ia ser instalado a fonte de energia para carregar o carro elétrico, nós levamos quase 5 meses para provar que aquilo era de domínio público. Um poste que não tem 1,20 m. Então, esse é um ponto que precisa de uma reflexão. É o excesso pendular. Há que se ter o controle, é fundamental, há que se ter medidas rápidas para evitar determinadas ações, mas, por outro lado, nós temos que encontrar um mecanismo que permita se avançar. O tempo da lei é diferente do tempo da gestão. O tempo da mudança é diferente do tempo do formalismo. E eu brinco que eu despacho mais com o procurador do que com os engenheiros, médicos e professores da prefeitura. Até porque gosto do Joel, é meu colega de turma, não há problema, mas isso é uma demonstração de que nós estamos judicializando de tal maneira que isso está gerando, e é o testemunho que eu dou, esta restrição. O segundo ponto é a questão do financiamento. Nós estamos à beira do colapso do financiamento das cidades. O maior exemplo é o financiamento do transporte público, e é o tema que eu vou tratar aqui hoje. Ou se pensa urgentemente em algum tipo de alternativa, ou nós vamos gerar um processo de colapso, de inviabilização, principalmente dos maiores centros urbanos brasileiros. Em 6 meses, nós abrimos 10 unidades de saúde até as 22 horas, fortalecemos 3 UPAs, abrimos uma UPA, uma unidade de pronto atendimento 24 horas, o que custa quase R$1.300.000 por mês, só esta UPA, e 5 centros de atendimento psicossocial para usuários de droga e álcool, que também é um dos maiores desafios hoje nos centros urbanos e também da sociedade, da civilização. Mais de 40% dos usuários são de moradores fora de Curitiba, sem que haja uma repactuação, seja ela em relação ao financiamento dos fundos, seja o Fundeb, do SUS ou da questão tributária. É evidente que não fazemos nenhum tipo de restrição, mas é um fator que precisa também ser considerado. O terceiro item, com relação a temas que estão sendo regulamentados recentemente no Brasil. O exemplo é o Estatuto Nacional, o Estatuto das Cidades, o Plano Nacional de Resíduos, a legislação referente ao saneamento, o que de um lado é muito bom, porque coloca o tema urbano na agenda prioritária do país. Isto, por incrível que pareça, é recente na história do Brasil. Nós estamos falando há pouco mais de 20 anos. E é importante que a ordem coloque esse tema na agenda, como está colocando já nos últimos anos, e ao promover a conferência dá destaque a esse tema. Ele é tão importante quanto toda a discussão institucional que é recorrente, quando a gente fala em reforma tributária, reforma fiscal, reforma política ou reforma da federação e a relação entre os poderes. Não é retórica, mas cada vez mais, e este século vai ser o século das cidades. Cada vez mais se está transferindo responsabilidade para os municípios. E antes de entrar na sequência, eu vou tentar reduzi-la, participei hoje de mais um seminário em Curitiba sobre a revisão do plano diretor. É uma exigência da própria lei, do próprio Estatuto das Cidades, mas mais do que isso, uma oportunidade para pensar a cidade nos próximos anos. Curitiba, nos últimos 30 anos, mudou muito. Na década de 60, 70, quando se pensou a grande linha mestra da cidade, no plano Agache e depois com Jorge Wilhelm, que são as estruturais que eu vou mostrar aqui, mais da metade da cidade não estava ocupada. Curitiba tinha uma população inferior a 500 mil habitantes. E, fundamentalmente, todo o plano diretor e toda a história de planejamento das cidades brasileiras se baseia num tripé: uso do solo, sistema viário e transporte público. Dado um transporte coletivo, dado um salto de 30, 40 anos, nós vivemos uma cidade que não tem mais praticamente para onde expandir. Nós falamos hoje não mais em adensamento horizontal, em adensamento vertical. Isto gera um conflito e será permanente entre questões, por exemplo, relativas à preservação ambiental e o processo de investimento. Nós também não podemos engessar
a cidade. Hoje, não se discute mais a questão só do transporte. Pela primeira vez este ano em Curitiba, a cidade vai investir mais recursos na educação do que no transporte coletivo. Pela primeira vez este ano em Curitiba, a cidade vai investir mais em saúde do que em transporte coletivo. Em valores aproximados, o transporte vai movimentar algo próximo de 1 bilhão e 200 milhões de reais, incluindo o ingresso da tarifa. A saúde, 1 bilhão e 400 milhões, e a educação em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Ou seja, quando você pensa o plano diretor, nós temos que incorporar outros indicadores e outros conceitos tão importantes quanto o sistema viário, o uso do solo e o transporte coletivo. É por isso que falamos numa cidade mais sustentável. Tratar de questões ambientais, tratar da questão social, tratar do desenvolvimento econômico, da inovação, de nova tecnologia. E é isso que eu quero falar um pouco nessa nossa apresentação. E para isso, muito rapidamente, eu quero passar um filme de Curitiba. A sustentabilidade não existe. Precisamos construí-la. Com simplicidade e coragem, Curitiba, no sul do Brasil, constrói um novo projeto de sustentabilidade. Muito já foi feito. Há décadas, Curitiba é conhecida pelo planejamento urbano, transporte coletivo de qualidade e reciclagem do lixo. Mas a vida urbana é dinâmica. Reciclar não é o bastante. Curitiba agora investe para reduzir a produção de resíduos. Soluções inovadoras já não bastam. É preciso ter comportamento inovador o tempo todo, em todas as áreas. A cidade se abre para a inovação em todos os níveis. Os semáforos, por exemplo, reconhecem o pedestre. Quando se trata de um idoso ou outra pessoa com dificuldade de locomoção, o tempo para a travessia é ampliado. Na cidade onde foi inventado o BRT, o compromisso não é com o modal de transporte, mas sim com a mobilidade. Por isso, Curitiba se reinventa, otimiza o uso dos ônibus, inicia a construção do metrô e prioriza a bicicleta. Todos os modais devem conviver com o personagem mais importante, o pedestre. Nas ruas de tráfego acalmado, a velocidade é reduzida para permitir a convivência segura. Para ser sustentável, Curitiba estimula a criatividade. Maratonas de tecnologia abrem espaço para universitários criarem aplicativos úteis para a população. A cidade funciona como uma grande incubadora, com centros de apoio a pequenos empresários nos bairros. Para ser mais sustentável, Curitiba se tornou mais participativa. Em audiências públicas e através da internet, o cidadão opina, discute os rumos da cidade não somente no dia das eleições, mas sim todos os dias, a qualquer hora. Nos portais do futuro, os jovens tomam as decisões, definem a aplicação dos recursos e os rumos de projetos de saúde, esporte, lazer e empreendedorismo. Para ser mais sustentável, Curitiba se dedica a ser mais humana. Consultórios na rua levam saúde para os mais vulneráveis. Os moradores de rua, realidade de toda a cidade grande, são estimulados a ingressar num condomínio social, uma espécie de república, onde são auxiliados para retornar ao mercado de trabalho e ao vínculo familiar. As escolas são usadas à noite para a educação de adultos. Para que mães possam estudar, os filhos participam de atividades com professoras do município. Os gastos em educação se encaminham para 30% do orçamento. O investimento em saúde, com foco na saúde da família, levou a mortalidade infantil ao nível mais baixo da história. Ônibus agendados transportam pessoas com deficiência severa e táxis adaptados democratizam a mobilidade. Da Copa do Mundo às festas populares, os eventos priorizam os artistas curitibanos e a cidade celebra nas ruas a cultura local. Em tudo isso, o diferencial é uma nova atitude. Essa é a verdadeira inovação de Curitiba. É essa atitude que faz a cidade mais verde, mais participativa, mais inteligente, mais criativa. Uma cidade mais sustentável. Ainda situando um pouco de Curitiba,
nós temos hoje um dos melhores indicadores econômicos entre as capitais brasileiras. O ritmo de crescimento da cidade, ele tem mantido um aumento acima da média nacional, acima da média do Paraná. E esse é um dado recente. Curitiba é a segunda capital e a segunda cidade brasileira que mais tem atraído jovens talentos e que mais tem retido esses jovens talentos também em Curitiba. Isso é sempre importante, porque isso vai formando um ambiente favorável, ou é consequência de um ambiente favorável, para determinados investimentos que vem marcando o perfil da cidade e que nós estamos investindo muito forte, principalmente quando se fala em inovação. Reparem que 80% de toda a nossa receita é prestação de serviços e, fundamentalmente, são pequenas e médias empresas instaladas. Só esse ano que nós conseguimos aprovar e agora mudar todo o aparato institucional de fortalecimento, de incentivos, poder de compra da prefeitura, das pequenas empresas e do microempreendedor individual. Em pouco mais de um ano foram mais de 40 mil novas inscrições. Aqui é para dar uma ideia daquela cidade que eu me referi, do plano diretor da década de 60, 70, e o desafio da cidade hoje e a profunda ligação dela com a região metropolitana. Esse é um fator novo também. Não se pode pensar mais a capital isolada dos municípios da região metropolitana. Mas nós não criamos ainda um mecanismo institucional desta relação. Ela se dá muito mais na relação com as prefeituras, alguns consórcios e os estados. E aqui no Paraná foi criado há algum tempo uma coordenação da região metropolitana, a Comec, mas que não tem esta força ou esta competência institucional para trabalhar de forma mais integrada. Curitiba estabiliza seu crescimento nos próximos 10 anos, ela passa a ser uma cidade que vai ter mais idade. Hoje já temos uma população com mais de 30 anos e a tendência da cidade, rapidamente, uma população com mais de 40 anos. E este ano batemos 100 pessoas, mais de 100 pessoas registradas nas unidades de saúde com mais de 100 anos. Ao contrário da região metropolitana, que ainda está num processo rápido de crescimento. E aí vocês veem a evolução que ocorreu na cidade em poucas décadas. Uma cidade no seu entorno de 500, 700 mil habitantes, hoje já supera 3 milhões de habitantes, e esse plano diretor, ele está trabalhando para uma cidade e a região com 6 milhões de habitantes. Hoje, com a lei de zonamento, com o plano diretor existente, se não for feito nada, Curitiba tem um limite para 6 milhões de habitantes. Então, o plano diretor é desafiador. Ele estabelece diretrizes, evidente, conceitos, tem impacto na lei de zonamento, de ocupação do solo, mas nós vamos ter que definir que cidade queremos. Queremos congelar Curitiba? Isso tem um aspecto de egoísmo. Queremos ampliar a cidade, mas isso tem um aspecto de afrouxamento dos controles, principalmente ambientais e de zonamento. Esse é um dos debates que está colocado. Aqui é para reforçar como a cidade foi sendo desenvolvida. O grande mérito que se pensou lá atrás foi pensar o transporte público como um fator de incentivo. Então foram estabelecidas as estruturais, os grandes eixos, que são os binários e trinários existentes na cidade, e a partir daí o zoneamento com relação à ocupação do solo. Nós vivemos praticamente o esgotamento nesses grandes eixos. E hoje, quando se pensa em transporte, mais do que servir como fator de indução, é para atender a demanda que está se acumulando com o tempo. Esse sistema ele tem uma capacidade para 20, 23, 25 mil usuários hora. Nós precisamos urgentemente. Curitiba está atrasada num sistema de alta capacidade superior a 30, 40 mil usuários num prazo de 5 a 10 anos. É por isso que um dos debates e um dos editais apresentados, decorrente de uma PMI, é o metrô para um eixo na região sul de Curitiba. Mas hoje o tripé que eu me referi, que era fundamentalmente o uso do solo, sistema viário e transporte público, ele passa a contar com 3 conceitos que são tão ou mais importantes: desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e a questão ambiental. Um registro, também eu quero ser otimista, mas um dado para o Dr. Vladimir. Nós pegamos um dado de 15 anos com relação ao monitoramento dos 5 principais rios que cortam Curitiba. Fizemos novamente, com metodologia mais atualizada, um levantamento da situação dos rios. Todos pioraram. Os indicadores pioraram em 15 anos. Diariamente se limpam quase 3 toneladas de resíduos dos rios de Curitiba.
é uma das maiores despesas da prefeitura a questão ambiental. Não é por falta de informação, não é por falta de controle. Com relação ao transporte, e aqui vou passar rapidamente, quando a gente fala em mobilidade, cada vez mais nós temos que pensar no compartilhamento, na integração, não na segregação. Curitiba não caminhou ainda para medidas extremas e restritivas, que nós já vemos em outras cidades, como a questão do pedágio, a questão do rodízio, ou a proibição pura e simples de circulação em determinadas áreas. Todos defendem mudança, mas qualquer mudança numa cidade que mudou de escala, que tem um grande adensamento, tem mais reação do que apoio. Todos defendem a prioridade ao pedestre, mas quando a gente tira uma vaga de estacionamento, é uma confusão. Algumas brigas precisam ser assumidas. Nós começamos a implantar faixas exclusivas para ônibus. Isso significa responder à pergunta: se queremos transportar mais gente, se queremos transportar mais pessoas ou se queremos transportar mais carros. Rapidamente, em Curitiba, nós vamos ter um carro por habitante. Hoje nós temos na capital, em circulação, mais de 1.300.000 veículos para uma população de 1.800.000 habitantes. É praticamente o número de eleitores que tem em Curitiba. E 1 quilômetro de via nova custa o equivalente a uma creche. Curitiba tem 4.500 quilômetros de vias, 400 quilômetros ainda sem pavimentação. A manutenção dessas vias é muito cara. Então nós temos que definir qual é a prioridade. Trabalhar no compartilhamento de todos os modais. Depois de 40 anos, regulamentamos uma série de passivos, e aí graças à Procuradoria do Município de Curitiba, a questão do táxi, abrimos novas autorizações. Estamos priorizando novas canaletas, vamos entregar este ano mais 10 quilômetros. Ao final desse processo serão mais 60 quilômetros de canaletas, principalmente na linha verde e abertura de novos eixos. São 2 novos anéis que começamos a trabalhar em Curitiba. Faixas exclusivas para o ônibus e faixas compartilhadas para a bicicleta. Quando a gente fala em bicicleta, é um erro imaginar que as pessoas vão mudar o seu hábito da noite para o dia. Mas ou a gente começa a criar esse incentivo, essa cultura, ou é uma batalha perdida. Por que isso? Não é só o uso do modal, mas é o compartilhamento mais seguro no trânsito. Em um ano reduzimos pela primeira vez o número de acidentes na capital. Por quê? Zonas lentas. É evidente que quem tem carro fica bravo, porque demora mais tempo, ele levava 15 minutos, agora leva 20, leva 25 minutos, mas estabelecer um limite em alguns anéis de até 30 km por hora e mostrar que aquele espaço é compartilhado para o veículo, para o ônibus, para a moto, para a bicicleta e para o pedestre, que é a parte mais fraca nesta relação. É por isso que a gente também está ampliando algumas calçadas. Este ano foram 90 quilômetros de novas calçadas, calçadas com acessibilidade. E aí a gente discute com a preservação do patrimônio na cidade. Esse é o grande nó. O ano passado o Brasil viveu nas grandes cidades uma manifestação inédita. Todos lembram que as pessoas foram às ruas e a tarifa virou um símbolo. Tanto que hoje nas grandes cidades, todas, talvez à exceção do Rio de Janeiro, que não tem um sistema integrado, dependem do subsídio. Curitiba passou a ter subsídio a partir de 2011, logo após a licitação do sistema, que foi realizada em 2010. Há uma pressão com relação à tarifa. De um lado, setores da sociedade defendendo a tarifa zero ou a diminuição, e depois do futebol hoje a gente tem muito especialista em tarifa de transporte público, e de outro lado a necessidade de achar fontes de financiamento para pagar o transporte público. Isto sangra a prefeitura mais de 4 milhões por mês. Há um subsídio do governo do estado de 7 milhões e 500 mil reais por mês, que não é para Curitiba, é para manter o sistema integrado com uma tarifa só com a região metropolitana. Imaginem esse recurso num prazo de 1 ano, 2, 4 e de forma sucessiva. Não se faz mais transporte no mundo sem subsídio, qualquer que seja o modal. E cada vez mais há necessidade de parcerias, não só na construção, mas na operação do sistema. Como vamos achar fontes de financiamento é o desafio. Nós apresentamos algumas sugestões, depois eu vou formalizar isso para a ordem também, Rodrigo, para alterar a lei do Vale Transporte. Se em Curitiba, todos aqueles que recebem o Vale Transporte, se esse recurso do Vale Transporte na cidade fosse todo ele direcionado para o fundo que controla o sistema, a tarifa podia ser gratuita.
Mas o Vale Transporte, ao longo do tempo, ele virou um adicional da renda do trabalhador e faz com que o trabalhador, em muitos casos, use esse recurso para comprar um veículo, o que é relativamente fácil hoje com as linhas de crédito. E quem não tem dinheiro, busca alternativa. Pela primeira vez, depois de 8 anos, nós quebramos um ciclo negativo aqui. Pela primeira vez, deixamos de perder o usuário do sistema. A tarifa é um fator. Nós tivemos um aumento em Curitiba de 3%. É pequeno, mas é quebrar uma lógica de migração do usuário do transporte coletivo para o sistema do veículo particular. E não adianta usar o discurso de que as pessoas vão abandonar o carro se tiver um transporte bom. O ritmo nunca vai ser o mesmo. Então nós temos que ter alternativa, principalmente de tarifa e de qualidade. Senão o conforto, tempo. Por isso a faixa exclusiva é decisiva. Ela dá um ganho de pelo menos 30% de velocidade e de ganho de tempo para o usuário. Então nós temos aqui a rede integrada, é a única capital do Brasil que tem essa situação. São 14 municípios integrados, podendo chegar até a distâncias muito expressivas. Eu vou passar muito rapidamente a composição da frota, é uma frota relativamente nova, mas houve uma compra muito acentuada, principalmente em 2012, e coincidentemente essas questões acontecem em ano eleitoral, e nós estamos pagando a conta agora. Na composição da tarifa, eu me referi à questão da remuneração. Está tendo uma discussão muito intensa na cidade, seja com a sociedade, com a Câmara, Tribunal de Contas e Ministério Público, sobre a composição da tarifa. O Ministério Público realizou uma série de auditorias, nós estamos em diálogo permanente, porém, ao contrato. E a exemplo do pedágio, não basta só dizer que tem que reduzir e retirar itens da tarifa. Há uma licitação, há um contrato, e dentro das regras estabelecidas, nós estamos tentando achar algumas alternativas. O sistema recolhe R$ 2,70 por usuário e paga R$ 3,18 para o seu funcionamento. R$ 3,18, incluindo, evidentemente, todos os custos do transporte. Praticamente hoje, e esta é média nacional, metade do custo é folha de pagamento. Quem tiver interesse, eu vou deixar esses dados, porque nós estamos trabalhando muito com os prefeitos das capitais em várias frentes. Só a redução fiscal já não resolve. Todas as medidas fiscais que foram adotadas, seja pelo governo federal ou pelo governo do estado, já se esgotaram. Ou seja, o ganho que tinha que ser dado já foi dado. Recurso novo não é fácil. Ninguém tem disponibilidade orçamentária para fazer uma transferência. E toda vez que é feito isso, gera um precedente e o debate. Então nós temos que buscar fontes de financiamento. Só cobrar do usuário não vai fechar a conta. E por isso que nós estamos insistindo muito na mudança da legislação do Vale Transporte, para que este recurso, que é objeto de incentivo hoje, seja todo transferido para o transporte público, para o transporte coletivo. Isso vai dar um ganho muito expressivo. Até porque grandes empresas estão buscando alternativa. Como o trabalhador demora tempo no transporte, ela acaba contratando um transporte diferenciado. E quando eu falo, eu quero reafirmar, o século vai ser o século das cidades. Um dos fatores para medir a qualidade de vida é a questão do transporte. Não tem lógica a pessoa ficar 1, 2, 3 horas por dia no trânsito, desde que sai da casa até o destino final. Este é o fator decisivo quando se fala em produtividade. O transporte vai ser o fator decisivo quando se fala em produtividade. Eu vou deixar também, não vai dar tempo, uma série de ações que estão sendo implantadas na cidade com relação à evolução do sistema. Porque a gente discute muito a tarifa, mas de onde sai o recurso para evoluir e mudar o sistema? Essa conta precisa ser levada em consideração. Então, no momento que a gente está pondo dinheiro no subsídio, esse recurso está se deixando de usar para melhorar o sistema. E nós temos que buscar outras fontes. Uma delas é o chamado desalinhamento ou alargamento, permitindo que grandes ônibus possam fazer paradas a cada 1.000, 2.000 metros. Ou seja, para médios e grandes deslocamentos, o usuário terá uma opção. Então, nas estações, nós estamos fazendo espaço para que haja essa transição. Estamos agora na fase final do eixo norte da cidade. Busca de alternativa energética. Estamos com uma forte cooperação com institutos nacionais, com as universidades, mas muito forte com a Volvo e com a Renault,
Um ônibus deste custa quase R$800 mil, e o ano que vem nós vamos colocar em circulação, se tudo transcorrer bem, um ônibus 70% elétrico e 30% biodiesel. É claro que isso tem um ganho de médio e longo prazo, mas é um caminho sem volta e nós temos que buscar alternativa. É o maior fator de poluição hoje urbana, é a emissão de gases. Com relação à tecnologia, aí tem uma série de exemplos. Nós estamos terminando de implantar agora, começou na gestão passada, o Centro de Controle Operacional, e um dado interessante, vou pedir não vou passar muito do tempo. Logo que eu assumi, o sistema da Urbis, que é a empresa que gerencia o transporte da capital, foi hackeado. E descobriu-se que era um grupo de estudantes que estava bolando um aplicativo e usando a base de dados da prefeitura. Daí tinha um pessoal que falou, não, chama a polícia, manda prender a meninada. Daí outro pessoal da Urbis que prevaleceu, não, chama eles e vamos trabalhar no aplicativo. Curitiba foi a primeira cidade que abriu toda a sua base de dados. Nós já temos hoje vários aplicativos. Esses meninos venderam o aplicativo deles para uma empresa americana. Um deles até está morando nos Estados Unidos, enfim, por outras razões. Mas nós abrimos todas as fontes de informação e fizemos uma proposta de manifestação de interesse. Por quê? Juridicamente, se a gente for trazer um aplicativo desse, nós temos que abrir o edital. Agora, como é que se faz o edital sobre uma tecnologia que não se conhece? Uma vez perguntaram para o Steve Jobs, você não vai testar em pesquisa primeiro o iPhone, o iPad? Ele falou, não adianta testar o que as pessoas não conhecem. E na questão de tecnologia, não adianta imaginar que com o nosso modelo de lei de licitações, a gente vai conseguir inovar na gestão pública. Então nós fizemos uma PMI, chamamos as universidades, hoje já temos mais de 40 aplicativos em funcionamento, alguns em protótipo e outros já estão em escala comercial, como é o caso do cartão para pedestres, para dar mais tempo no sinal, e como é o caso do smartphone, dos aplicativos para o estacionamento regulamentado. Então, esta base é pública, para que a gente possa desenvolver várias soluções para o transporte. Cada minuto que a gente ganha numa parada de ônibus, isso dá um ganho significativo ao final de uma hora, e principalmente na hora do rush. Aqui é um controle em tempo real que nós temos em Curitiba. Hoje, Curitiba, Goiânia e Rio de Janeiro, que tem sistemas que permitem o controle real. Vamos avançar para a telemetria. Aqui, para as pessoas, ou moradores daqui, ou visitantes, para saberem qual que é o ônibus e o itinerário mais próximo para o seu destino. Essa do cartão, isso daria uma palestra. Um dia eu vou contar sobre a ótica da Procuradoria, sobre a ótica da Urbis, sobre a ótica da tecnologia e do sistema, o parto que foi implantar o cartão na capital. Mas é algo sem volta também. E como é que se dá o credenciamento? Com a Caixa, com as bancas de jornal. Isso aqui parte das ações que eu já estou respondendo. Os novos projetos. Aqui são os anéis, não vai dar tempo. Os terminais. Uma das ações também é a questão do banheiro nas estações tubo. Virou um ícone da cidade. Mas não se altera isso, um projeto arquitetônico desse, de forma muito fácil. Então, um dos desafios é evitar que o trabalhador precise ficar lá. A mão de obra mais rotativa do sistema é de cobrador. Então, nós estamos procurando gradativamente, sem gerar desemprego, uma tentativa imensa de diálogo com o Ministério Público do Trabalho, com a Justiça do Trabalho e com os sindicatos, para que haja uma transição. Começamos isso com os pequenos ônibus, chamados micro-ônibus, no Anel Central, porque logo que eu assumi, no último mês da gestão passada, sancionaram uma lei proibindo a dupla função. Ou seja, o motorista não poderia cobrar do usuário. Então nós estamos avançando na questão do cartão também e dos novos projetos com os terminais. E, como sugestão, inclusive para a nossa agenda, vamos dizer, nos dois pontos que podem ser tratados no aspecto institucional. Um é a questão financeira. E para isso, não é retórica, mas nós temos que trabalhar a questão da reforma tributária. É um tema muito difícil, para mim prioritário. Mas por que é difícil? Todos concordam que tem que ser feita a reforma, mas ninguém abre mão. O risco é fazer uma reforma só para aumentar tributo, ou para aumentar a receita. Isso acaba sendo mais fácil. Mas é essa distribuição das receitas dentro do Pacto Federativo. É muito difícil. E o outro tema, institucional e legal. A gente trabalhar
em mecanismos que permitam alguma forma de financiamento para o subsídio, mas em mecanismos que permitam também esta revisão mais ágil no aspecto local, sem engessar a gestão. Dou mais um exemplo. Vocês vão lembrar, no passado, quando deu aquela crise de Santa Maria, nós fizemos um pente fino, como tantas outras cidades, nos alvarás de funcionamento, principalmente de bares e restaurantes. Em Curitiba, 65% irregular, começando com os shoppings. Então nós começamos um trabalho, em termos de ajuste, resolvemos boa parte disso. Claro, questão sanitária e de segurança não se abre mão, mas há uma distância brutal entre o que a gente pensa no mundo ideal, na regulamentação e com o mundo real de uma cidade. A dinâmica do processo urbano é muito mais rápida do que a melhor lei do mundo possa estabelecer. Então nós temos que ter canais de arbitragem, ou canais de solução. Criamos aqui em Curitiba, a primeira cidade a fazer isso no Brasil, no Conselho Municipal de Urbanismo, vagas para as entidades com direito a voz e voto. É claro que a maioria é sempre do poder público, mas para que se permita ter algum canal de solução desses conflitos. Aqui é todo o processo de revisão, quando a gente fala em mobilidade, não só pensar no transporte público, mas em outros modais, na convivência dos modais, e nós priorizamos calçadas e ciclovias nas áreas de maior acidente. E por que começamos com a 7 de setembro? Quem conhece Curitiba, é uma grande via da cidade. Mais de 70% do usuário daquela via é trabalhador, é quem usa todo dia, não é usuário do final de semana, não é um atleta. E são deslocamentos, por vezes, inferiores a 6 quilômetros. Ou seja, não gera nenhum grande problema a pessoa usar isso todo dia. Só que se o usuário estava na canaleta, continua na canaleta. Então a gente tem que criar um atrativo para tirá-lo da canaleta. Daí fizemos esta faixa, sem tirar vagas de estacionamento, estabelecendo limite de velocidade de 30 km, fazendo travessias elevadas, compartilhando pedestre, bicicleta e o automóvel. Do automóvel dos donos eu continuo apanhando até agora. E o metrô, para procurar atender onde está a grande demanda. Reforço a questão do Vale Transporte. Aqui outras ações, quando a gente pensa em transporte, o que seria o ideal? Desconcentrar a cidade e a pessoa não precisar ter que circular tanto para se deslocar todo dia. Então nós estamos procurando, com a lei de zonamento e com o plano diretor, desconcentrar a cidade, ter um processo de adensamento próximo dos terminais e ter equipamentos públicos o mais próximo possível das residências. Isso não se tinha há 30 anos. Hoje, nós queremos ter uma escola a pelo menos 5 quadras e uma unidade de saúde a pelo menos 8 quadras de cada morador. Por isso, é o legado imaterial. Não aparece. É uma coisa, como eu ressaltei, a gente investiu mais em educação do que em transporte, mais em saúde do que em transporte. Mas isso acaba não tendo esta visibilidade. E as novas agendas, essa foto foi tirada há 2 semanas, um grupo de skatistas resolveu fazer um movimento em Curitiba, o Go Skate Day, e reuniram mais de 50 mil pessoas num domingo frio na cidade. Eu fui lá, saí com uma pauta considerável para canchas de skate, quadras, vão fazer, mas é incentivar e entender esses movimentos da cidade. Então, ocupar o máximo possível os espaços públicos, seja com atividades de lazer, atividades culturais, mas entender essa dinâmica da cidade e os diferentes movimentos que ocorrem em diferentes regiões de Curitiba. E, por fim, esta é a nossa base, que pelo menos a Prefeitura e esta gestão estava no plano de governo, está no plano de governo, defende quando a gente fala em sustentabilidade. A economia criativa, a inovação, a economia digital e a economia verde. E tendo mecanismos para compor esses temas que geram um impacto considerável na cidade, um impacto considerável na sociedade, mas são temas novos também na agenda política e na agenda urbana. Eu vou deixar, Rodrigo, há uma série de dados na sequência com relação a cada um desses itens, que agora não daria tempo de apresentar, mas só para usar isso como exemplo. Em termos de participação na sociedade. Tem um telefone que é um 56, que foi implantado há 30 anos. Hoje, a Prefeitura recebe mais de 130 chamadas por mês, 130 mil chamadas por mês. Boa parte é pedido de informação, mas tem lá crítica, sugestão,
principalmente nas audiências públicas. Nós começamos a fortalecer as redes digitais, as redes sociais. O ano passado, em média, nós tínhamos em torno de 8 a 10 mil pessoas presenciais nas audiências, em torno de 4 ou 5 mil sugestões através das redes sociais. Hoje isso inverteu. Nós temos uma demanda hoje presencial de 8 ou 10 mil pessoas, mas nós temos uma demanda pelas redes sociais que já supera rapidamente mais de 500 mil pessoas. Ou seja, hoje mais da metade da cidade, de alguma maneira, está conectada, está cobrando muito do poder público. E eu sei disso porque a demanda aumentou brutalmente. E nós abrimos aqui de forma pioneira os dados de informação, estamos aprimorando isso. Nós temos uma relação com o Instituto aqui, chamado Instituto Curitiba Informática, mas estamos aprimorando o máximo para permitir esta relação com a Prefeitura. Agora, isso muda também a cultura do gestor e do servidor, porque a resposta tem que ser muito mais rápida, a cobrança é muito mais rápida e muito mais imediata. Dados do Portal da Transparência, que lancei junto com o ex-presidente Glombe e com o Juliano Breda, a quem agradeço a presença. Você não tinha nada para fazer mesmo, hein, Juliano? E uma série de dados aí que nós implantamos. Aqui é um dado para a gente muito importante. A diminuição no tempo de resposta e nas demandas. Ou seja, boa parte das solicitações são questões muito pontuais. Às vezes é uma informação sobre ônibus, alvará, um buraco de rua. Então, no momento que o poder público consegue dar uma resposta, é evidente que algumas demandas vão diminuindo. Um dado aqui que orgulha a equipe, é um bando de responsáveis que eu tenho lá dos jovens, que começaram a usar as redes sociais, um deles está aqui, ó, que começaram a usar as redes sociais para comunicação e começaram a colocar pitadas de humor. No primeiro momento a gente apanhou muito, mas hoje, dos canais de comunicação de qualquer cidade brasileira, Curitiba virou um caso. É hoje o maior contato, diferente de presencial, um 56, as redes sociais hoje na Prefeitura, ela já passaram 300 mil aqui no Face, mas agora isso gera uma pressão muito grande na equipe. E uma série de aplicativos que eu me referi, que não vai dar tempo de citar, mas o grande desafio, há empresas que já estão se instalando aqui, fundamentalmente empresas ligadas à área tecnológica. Lembrando aquele item que eu mostrei com relação à atração de jovens talentos. Eu agradeço imensamente a oportunidade, peço desculpas pelo tempo, Rodrigo, mas eu vou contar uma história rápida aqui, de 1 minuto. O Juliano já ouviu essa história. Que uma professora queria que os alunos fossem objetivos, parassem de ser prolixos. E ela propôs que eles escrevessem uma redação sobre 3 temas complexos e difíceis: religião, sexo e nobreza. Mas a redação tinha que ter uma frase só. E ninguém conseguia fazer a tal da frase, aquela redação em uma frase só, em 3 temas difíceis. Até que um dia o aluno levantou: professor, eu fiz a redação, duvido. E uma frase sobre religião, sexo e nobreza é impossível. Fiz sim, professor. Então lê a redação. E o aluno pegou a redação e leu lá: ó, meu Deus, como foi bom, disse a princesinha ainda ofegante. Então, muito obrigado e me coloco à disposição. Agradecendo a exposição do prefeito da cidade, Gustavo Frutti, uma exposição, obviamente, que nos deixa bastante entusiastas da gestão da nossa capital, não só pelo fato do prefeito ser advogado e ter uma análise jurídica bastante própria daqueles que, obviamente, percorrem o caminho do direito, mas principalmente porque me parece que da exposição, não só dessa, mas de tantas outras que tivemos a oportunidade de participar, existem 2 pontos fundamentais na evolução da gestão pública e do próprio direito administrativo, que sempre fazem parte de suas exposições, que é a gestão responsável, né, que não se apega em rótulos e, portanto, com o poder decisório do gestor, e principalmente a ideia de consensualismo. Parece que a gestão pública atual não pode prescindir da análise de um gestor consensual e que queira discutir com a população os temas relevantes, não só da gestão municipal, mas como o professor Marés e o professor Vladimir também mencionaram, da gestão ambiental e da gestão do campo. Portanto, um painel extremamente importante para os advogados que aqui participaram. Nesse momento,
e até em face do adiantado da hora, nós não vamos ter debates. Eu gostaria de agradecer, em nome da diretoria, da presidência da OAB, da diretoria da OAB, do seu conselho, a todos aqueles que participaram, aos painelistas. Nós fazemos uma entrega simbólica da participação, né? Aqui nós temos a entrega ao professor Vladimir, ao professor Marés, e ao prefeito, e por que não nessa exposição também, professor Gustavo Frutti. É com grande satisfação que declaro encerrado este painel e convido a todos aqueles advogados que não pegaram ainda os seus convites para a cerimônia, o coquetel da Banda Blitz, hoje no Clube Curitibano, que façam isso na recepção. Esse foi um pedido da coordenação do evento. Agradecendo mais uma vez a participação de todos, eu declaro encerrado este painel. Muito obrigado.